Olá, boa noite a você que nos assiste, nos acompanha aqui em nosso canal. Estamos começando mais um episódio aqui do nosso videocast e hoje o tema é Vivendo de Games. Eu sou a Fabiana Almeida, sou analista de negócios do Sebrae São Paulo, atuo aqui na unidade de atendimento ao cliente. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos claros, cabelos cacheados, com algumas mechas loiras. Estou vestindo uma camisa rosa. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a indústria de games. A gente vai abordar uma iniciativa bem legal aqui do Sebrae, voltada à economia criativa, ao mercado de games. E para tocar esse episódio aqui comigo, eu convido Edmilson, meu colega aqui, para se apresentar. Oi, Edmilson. Obrigado, Fabiane. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso videocast. Eu sou Edmilson, analista de negócios aqui do Sebrae. Atuo juntamente com a Fabiane na unidade de atendimento ao cliente. Eu sou um homem negro de 1,84 m, tenho cabelos curtos, uso óculos e hoje estou trajando uma camisa polo na cor rosa. Eu vou convidar a Marta, que é a nossa especialista no tema aqui no Sebrae, para que também se apresente. Marta. Olá, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Marta, sou consultora de inovação, gestora de projetos de games no Sebrae São Paulo. Eu tenho 1,65 m, sou uma mulher branca, uso óculos, tenho cabelo preto liso e estou com uma roupa vermelha. Bem-vinda, Marta, muito obrigada. É bom tê-la aqui conosco. E também estamos recebendo o João. O João, ele é o CEO da Playboard, é uma gigante aí de aceleração neste setor. Por favor, João, se apresente. Legal. Muito obrigado pelo convite, pela participação. Meu nome é João Guilherme, né? Como já dito, eu tenho 1,82 m, cabelo curto. Recentemente tenho usado barba, estou vestindo uma roupa esporte fina com um blazer azul escuro, talvez. E é uma alegria muito grande participar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo, João. Bom, acho importante também descrever o nosso cenário. Nós estamos aqui no estúdio Sebrae, estamos todos sentados ao redor de uma mesa quadrada, na cor branca. Nós temos aqui um painel na cor amadeirada, com alguns nichos, e uma televisão aqui apresentando a logomarca de um projeto que em breve será falado. E o nosso videocast de hoje será dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, nós falaremos sobre o mercado de games. Em seguida, no segundo bloco, falaremos sobre uma iniciativa bem bacana do Sebrae nesse segmento. E no terceiro e último bloco, nós vamos falar sobre tendências desse mercado. Você que nos assiste pode participar conosco, mandando a sua dúvida ou sugestão aqui no nosso chat, que nós temos uma equipe preparada para respondê-los, tá bom? E dando início aqui, a primeira... sobre nossa temática de hoje, eu trago um dado de uma empresa chamada Newzoo, que é a principal empresa aí, de análise desse mercado de inteligência de games. O dado que eles trazem é que esse mercado ele vai ter um crescimento anual de 3% e atingir 213 bilhões de dólares até 2027. Então, assim, para quem está pretendendo, né, entrar nesse mercado, esses dados eles servem aí como uma oportunidade. E Marta, começando, né, com você, eu queria que você contasse para a gente, quando a gente fala nesse mercado de games, o que é, né, esse mercado quando a gente está falando de negócios. Claro, então games é um dos eixos do setor da economia criativa. Economia criativa, acho que é importante esclarecer, né? A gente aqui no Sebrae tem uma definição que são aqueles negócios que criam capital, que criam com base não só no capital financeiro, né? Eles olham muito para o capital cultural, capital criativo, né? Então você não está desenvolvendo um produto apenas para lucrar. Você está desenvolvendo um produto que também vai interferir, vai dialogar com a sua cultura, vai gerar pertencimento, vai interferir na identidade, né? Além de ser uma experiência, né? Algo que é imersivo, que vai trazer entretenimento para as pessoas. Então, essa é a especificidade da economia criativa, né? Aqui, quando a gente olha para games, para esse mercado, a gente olha para games tanto no ponto de vista de quem cria jogos para entretenimento, então jogos que são produtos culturais, imersivos, como um filme, né, que você assiste. Então hoje a gente tem um refinamento enorme dos jogos que estão aí sendo jogados pelas pessoas, mas a gente também olha para games numa perspectiva dos jogos aplicados. Então é aquele jogo, por exemplo, que busca conscientizar para uma questão de saúde, para uma questão de educação, recursos humanos.
Então, é uma indústria muito grande, com muitas possibilidades. O Brasil hoje está muito em foco dos outros países, né? Os jogos que a gente tem criado aqui estão muito no holofote para outros países também. É um mercado que tem muitas figuras diferentes atuando, né? Então, você tem produtores de conteúdo, você tem os streamers, você tem os atletas de esporte, né? Você tem várias figuras, os artistas, desenvolvedores, mas a gente aqui no Sebrae, quando a gente atende esse público, a gente está olhando para os desenvolvedores de jogos digitais. Então, para empresas, estúdios que criam jogos digitais. Bacana, Marta. E, João, aproveitando toda essa deixa, né, que a Marta trouxe pra gente, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre a sua história e um pouco também como a Playboard nasceu. Ah, legal. Pergunta muito boa. Coincidentemente, esse ano agora, 2025, a gente está fazendo 10 anos de atuação na indústria de games com a Playboard, apesar do CNPJ ser um pouquinho mais curto, seriam 8 anos, mas atuando com games, esse ano fecham 10 anos. E lá atrás, né, 2015, quando meus sócios, a gente estava tentando entender a indústria de games, por ser uma indústria que a gente é apaixonado, a gente sabia que a gente gostaria de trabalhar com games de alguma forma. A gente não vem de um background de desenvolvimento, ou seja, um curso aí focado em programação ou mesmo a parte artística. A gente tentava entender assim, qual que é o espaço que eu teria hoje, que nós teríamos aqui dentro da indústria. E aí, pesquisando, a gente descobriu uma coisa muito interessante, que a perspectiva de fora, quando pensava no mercado brasileiro de jogos, era uma perspectiva positiva. Os artistas, os programadores, enfim, essas pessoas envolvidas com a indústria eram muito desejadas por outros países, tecnicamente, mas quando a gente olhava para empresas aqui dentro, a gente viu uma dificuldade muito grande, eram poucas empresas, essas pessoas, por ter esse background técnico muito forte, muitas vezes elas apanhavam muito para montar o seu próprio negócio, para gerir uma empresa. E a partir daí a gente entendeu, falou, opa, peraí, então existe não só um espaço para uma empresa, mas existe uma necessidade do setor, que é realmente uma empresa que consiga trabalhar ações de fomento com capacitação, empreendedorismo e tudo que compõe, né, gestão, marketing, essa parte contábil, financeira. Então, naquele momento lá atrás, a gente tomou essa decisão de entrar como na época a gente se intitulava ainda como uma aceleradora, mas o conceito se mantém. Nós somos uma firma de consultoria que trabalha com investimento e fomento na indústria de games. Então, assim, de lá para cá passamos por muitas coisas. Um dos pontos eu acho interessantes para a gente até reforçar foi... A Playboard é uma empresa de Minas Gerais. A gente atua com todo o Brasil, mas é uma empresa mineira. E na época a gente vê a necessidade de existir uma associação. Esse é um dos primeiros passos, né? Então, assim, a Playboard ativamente com outros estúdios de Minas Gerais, a gente fundou a Gaming, que é a Associação Mineira de Jogos. Eu tive o privilégio de atuar em 2 mandatos, um como presidente e outro como gerente de negócios, e aproveitando isso também para aproximar com políticas públicas, com o governo, com players de interesse, o Sebrae sempre foi o principal parceiro do país quando a gente pensa em jogos, né? Então, esse é um pouquinho aí da minha história. Muito legal, muito bom. Acredito que vários casos trazidos aqui hoje servirá até de inspiração para muita gente que está começando, com certeza, né? Muito legal. E a gente tem alguns dados aqui, de acordo com a segunda edição da Pesquisa Nacional da Indústria de Games, nos últimos 2 anos, o Brasil ele produziu mais jogos, abriu mais estúdios e colocou mais profissionais para atuarem aí no setor de games. Se a gente pega entre os anos de 2020 e 2022, foram desenvolvidos, só no território brasileiro, 2.600 jogos. E a Abra Games, que é a Associação Brasileira das Empresas Desenvolvedoras de Jogos Digitais, também registrou um aumento dessa quantidade de profissionais aí no setor. Então, a gente trazendo para o Brasil, o que vocês poderiam falar quanto ao tamanho do mercado de games no Brasil? Legal. Quando a gente para pensar em números nesses estudos, assim, esses números sempre impressionam todo mundo que está de fora. Por exemplo, um dado que eu sempre gostei de usar, quando eu estava conversando com alguém que não era de dentro da indústria, né? Eu sempre disse, hoje o mercado de jogos já é maior que o mercado de áudio e de cinema somados em termos de faturamento. E algumas pessoas se impressionavam. E aí pensando em Brasil, existem outros dados. Por exemplo, o Brasil hoje é o 5º país na lista em número de jogadores. Quando a gente fala em tamanho de mercado de faturamento geral, o Brasil está entre os 10 primeiros. Alguns dados mais legais ainda, né? Hoje, 75% dos brasileiros consideram jogos como a principal forma de entretenimento.
E dentro do mercado de dispositivos móveis, a gente estava até conversando aqui, né, Marta? O que se espera que o mercado é majoritariamente masculino, mas não, dentro dos dispositivos móveis a gente vê que 60% desses jogadores, eles são mulheres, né, do público feminino. Então, assim, esses dados sempre foram muito bons. Existe um outro lado, apesar do Brasil, quando a gente pensa em faturamento, é um mercado, é o 10º, né? O 10º é o mercado, mas quando a gente está pensando em estúdios que desenvolvem games e que estão lucrando com esses jogos, grande parte, a maior parte desse dinheiro todo, ele está saindo do país. Né? Então, assim, o Brasil ainda corresponde, a América Latina junta corresponde a 5% do faturamento desenvolvido, né, de desenvolvimento para dentro dos estúdios. E aí esse dado eu gosto sempre de pensar em duas perspectivas. É uma perspectiva ruim, que é uma fatia muito pequena do que deveria acontecer, mas o lado bom é que existe muito espaço para crescimento. Então, assim, com essas políticas políticas públicas que vem surgindo, o maior entendimento da indústria de games e suas peculiaridades, isso tem facilitado muito o crescimento da indústria e ações, né, como as que o Sebrae sempre executa. Tem uma oportunidade muito grande de atuação, né? Quando a gente olha especialmente o tamanho do público consumidor que a gente tem no Brasil, que precisa conhecer mais os jogos brasileiros, né? Que são jogos que às vezes falam da nossa cultura, trazem personagens com que é mais fácil se identificar. E tem uma oportunidade legal porque os negócios em games já nascem podendo ser internacionalizados. É diferente do que a gente vê, a gente aqui no Sebrae, né? Com diferentes setores, que só um negócio que já está lá num nível de maturidade bem avançado, pode se internacionalizar, pode ir para um evento, pode ir para uma missão. Nesse caso, né, quem desenvolve um jogo, é muito acessível que ele tenha um perfil profissional numa plataforma e possa disponibilizar o jogo lá. E esse jogo vai ser jogado por pessoas do mundo inteiro. Então ele também tem que ter uma série de cuidados com isso, né? Então deixar ali o site bilíngue, ou o jogo às vezes em inglês, enfim. Tem algumas especificidades, mas tem muita oportunidade mesmo para quem quer atuar. Bacana. E o João trouxe uma informação aqui que eu, Edmilson, particularmente não sabia, eu acredito que muita gente também não, sobre esse mercado consumidor que o Brasil já é o 10º no mundo. Né? Então, assim, é uma informação muito bacana que eu acredito que cada vez mais com o crescimento desse mercado de games, eu acredito que o Brasil vai galgar novas posições também. E aí, quando a gente está falando desse mercado de games, eu queria que vocês trouxessem pra gente qual que é o perfil, quem são as personas, né, que atuam nesse segmento, também quando a gente está falando de negócios. Legal. É uma responsabilidade, uma necessidade, na verdade, muito grande a gente tomar muito cuidado quando a gente analisa números, né? Brasil, 10º país em faturamento de games. Mas é importante a gente entender para onde que esse dinheiro está indo, de onde esse dinheiro vem. Né? Então, assim, a indústria de games, hoje, ela contempla diversas áreas, formas de atuação diferentes. Então, por exemplo, nós temos hoje os pro players, né, que são os jogadores dos jogos de esportes. Nós temos os estúdios de desenvolvimento, temos os criadores de conteúdo. Então, assim, existem diversos players que atuam dentro da indústria e quando a gente hoje vai analisar esse dado exclusivamente, a gente sabe que grande parte, a maior parte absoluta desse valor está vindo desses outros nichos dentro da indústria de games. Aqui a gente quer conversar mais sobre estúdios desenvolvedores de jogos, né? Empresas que criam jogos digitais. Então, quando a gente já está falando do mercado de desenvolvimento nacional brasileiro, a fatia mesmo, assim, o valor o dinheiro que verdadeiramente está rodando ali, que está entrando no bolso dos desenvolvedores, que estão vendendo seus jogos, é muito menor. Então, assim, é nisso que a gente tem que focar hoje. É essa fatia que é fundamental que a gente consiga fazer crescer. E na perspectiva da economia criativa mesmo, né, o público desenvolvedor, quem está criando os jogos, né, é quem de fato gera essa economia criativa, né, principalmente, porque aí você está desenvolvendo produtos que vão reforçar a cultura, que podem trazer um pouco da nossa identidade brasileira, e podem levar essa identidade para outros países, né. Então a gente aqui de fato, como Sebrae, com os nossos programas de atuação, a gente foca especificamente nos desenvolvedores, criadores de jogos, né, entendendo que é uma cadeia muito grande, mas mesmo o gamer, né, a pessoa que ama jogar, não necessariamente ela vai ter uma possibilidade para negócio, uma estruturação para negócio. Bacana, só complementando ali para o fácil entendimento, assim, como eu sou leigo, né, nós estamos falando de um nicho gigantesco quando a gente fala de games, né, então assim, para que nós tenhamos aquele jogo, aquele entretenimento, ou que seja voltado aí para negócios mesmo, a gente precisa que tenha o desenvolvedor, a gente precisa olhar para essa
fatia desse mercado. É isso, né? É isso, e acho que tem um ponto importante, né? Porque a gente, também gera muita confusão entender, então games não é uma empresa, não é como uma empresa de tecnologia? Na verdade, não. Porque, né, quando você desenvolve um jogo, a tecnologia ela é um meio. Mas ela é um produto cultural. Então, ela vai envolver a parte artística, a parte sonora, a parte de programação. Você tem uma série de competências ali, técnicas que são usadas para aquele produto ficar completo. Então, de fato, quando você está lá jogando um jogo, teve muitas equipes envolvidas, inclusive pessoal de marketing, comercialização, né? Muitas equipes para que aquele jogo pudesse chegar até o mercado, até a pessoa que está jogando. E a gente sabe que empreender não é fácil. Então, independente da área de atuação, para você que está nos acompanhando aí, que está pensando em empreender, que tem, de repente, um modelo de negócio, ou já está aí com uma ideia formatada, em qualquer que seja o segmento, haverão dificuldades, o empreendedor muitas vezes vai se esbarrar em legislações específicas, em órgãos regulamentadores, e tal qual uma das características aí do comportamento empreendedor é a persistência. Então, ela deverá ser usada aí durante essa jornada. E baseando nisso, trazendo para a atuação, então, para a indústria de games, para esse mercado, quais são as principais dificuldades, João? Você pode contar até dentro da jornada da Playboy, e de um modo geral também para o desenvolvedor de jogos digitais, para o estúdio de games no Brasil. Quais as dificuldades que você observa? Eu acredito que a resposta número 1, assim, a dor, né, número 1 que todo estúdio vai falar, está relacionado a recurso financeiro, captação de recursos, a conseguir alguma forma de investimento para o jogo. E essa talvez não seja uma realidade apenas de estúdio. Eu acho que quando a gente fala aí de startups no geral, de empreender, né, da gente tá construindo algo novo, a falta de recurso realmente, claro, óbvio, ela dificulta muito o processo. Mas se a gente for fugir um pouquinho dessa resposta óbvia, né? Eu acredito que uma das grandes dificuldades, a indústria de games ela é relativamente nova, se a gente for parar para pensar. Então, assim, existia há mais tempo, hoje ainda existe um pouco, mas é muito menor, mas uma dificuldade muito grande na conversa entre instituições, governo, instituições de uma forma geral, com a indústria, né, de desenvolvimento, com a indústria de games. Então, era muito complexo. Era muito fácil chegar numa secretaria, sentar para conversar sobre, olha, a gente precisa criar algo para games. Beleza, a gente super topa, né? Os números são maravilhosos. Mas o que funciona? Como que eu vou medir se está funcionando, se está dando certo, o retorno? Então, assim, era muito difícil lá atrás. E aí, isso foi melhorando muito. Assim, a Playboy, a gente trabalhou muito batendo exatamente em cima disso. E isso trouxe um resultado muito grande. E talvez esse seja uma dor, então, que foge um pouco, que às vezes o estúdio nem percebe que existe. Mas agora, pensando especificamente também no estúdio de jogos, é muito voltado a essa parte de negócios, de empreendedorismo como um todo, a parte de capacitação. Então, são pessoas que normalmente têm um background técnico muito bom. Existe a academia, ela prepara muito bem o programador, o artista, outras áreas também, a parte do áudio e tudo mais. Só que é muito comum a gente ver estúdios hoje formados por um programador, um artista, enfim, mas sem uma pessoa voltada para a parte de gestão, sem um administrador, sem alguém que tenha alguma noção dessa parte contábil, financeira. Então, assim, essa é uma dor que hoje os estúdios estão percebendo que existe e que é fundamental que, de alguma forma, eles possam trabalhar. Então, é a importância, mais uma vez, do trabalho que o Sebrae executa, porque o Sebrae bate exatamente em cima desses pontos. Então a gente vê uma evolução muito grande até para chegar a um nível de maturidade que esse estúdio fala, agora eu estou preparado para receber o investimento, para ir atrás de investimento, ou melhor ainda, para recusar o investimento. Talvez esse seja o grande objetivo, é falar, não, eu consigo ir devagarzinho, um passinho atrás do outro ali, mas eu consigo construir o meu caminho para não depender de investimento. A gente percebe uma dificuldade grande para se enxergar como negócio, né? Como o João falou. Então, toda essa parte estrutural, né? Existe até, de certa forma, às vezes um receio de se colocar como um empresário. Porque são pessoas que estão desenvolvendo um produto pelo qual elas são apaixonadas, né? Então, isso também é uma questão que a gente percebe. Às vezes, o desenvolvedor, a pessoa desenvolvedora vai criar um jogo porque ela quer jogar aquele jogo. Mas ela não faz um trabalho, por exemplo, de pesquisa de mercado, entender se já tem muitos jogos num determinado nicho,
criados, quais são os potenciais concorrentes dela. Então, faltam algumas ferramentas, né, de estruturação como negócio mesmo, né? E aí os caminhos, modelo de negócio, como se comercializar, como se divulgar, usar as redes sociais. Então, essas são as ferramentas que são muito importantes para que a gente, como Sebrae, possa apoiar. Além disso, tem uma questão quando a gente fala no mercado de games que é bem sensível, que é a questão dos talentos. Porque é comum que empresas de todo o mundo contratem mão de obra brasileira por um custo que acaba sendo mais barato, né, para empresas que são de outros países. Então, para os estúdios brasileiros, é difícil reter talentos, né, conseguir pagar um salário ali para um bom desenvolvedor, um bom artista e manter, especialmente desenvolvedores, né, assim, manter um salário que é pago por outros países. Então, a gente ainda percebe essa dificuldade, né? Acho que os nossos trabalhos, o que a gente tem desenvolvido também é bem importante para criar conexão entre talentos. Porque às vezes você tem um desenvolvedor com uma excelente ideia ali, começando um trabalho, e você tem às vezes outro artista, alguém, né, que desempenha outra função, mas que podem ali juntos, né, estruturar ainda melhor uma empresa. Então, acho que essa questão dos talentos também é um ponto bem importante. Esse ponto que a Marta falou, maravilhoso, porque o mercado de jogos ele é um mercado global, tem um lado positivo, então assim, quando você lança hoje um produto, você pode atingir o mundo inteiro, mas existe o outro lado, né, que é a questão da competição, você está competindo com o mundo inteiro. Então, é difícil competir em termos de remuneração, de reter esses profissionais, quando você está competindo aí com um país que está pagando em dólar, né, contra o real. Então, realmente, essa é um excelente ponto, uma excelente percepção. Quem atua nesse mercado de games, ele já nasce, vamos dizer assim, tem o ponto positivo porque ele está sendo visualizado pelo mundo todo, mas também para o mercado brasileiro tem a questão, vamos dizer assim, negativa por não conseguir reter esse profissional por N motivos que o mercado internacional oferece e que por vezes a gente não consegue cobrir. Exatamente, exatamente. E acho que o nosso trabalho aqui fortalecendo, né, contribuindo para fortalecer essa indústria no Brasil é essencial, acho que por todos esses motivos, né, para que o jogo chegue mais no consumidor. Então também esse é um outro ponto, como a gente pode jogar como consumidor jogos do mundo inteiro, como é que você faz para achar um jogo brasileiro? Né? Como é que a gente faz para estimular mais as pessoas a jogarem jogos brasileiros? Então, acho que é mais um motivo para a gente trabalhar, né? Tentando fortalecer aí esse setor. Sim, preparar as empresas, né? Aquilo que a gente está falando muito aqui. Sim. E nos atendimentos a gente também frisa bastante isso. Então, a gente tem que estar preparado. Eu posso ser muito boa tecnicamente naquilo que eu faço, eu posso ter uma habilidade ali, mas não vai adiantar se eu não tiver uma boa gestão do negócio. E acho que a gente vem trazer também esse olhar, né, enquanto Playboard, enquanto Sebrae, de fazer toda essa preparação para a empresa ter uma potência, estar ali fortalecida para poder engajar e disparar. Exato, e assim, a gente percebe muito, a gente atende muito cliente que tem uma excelente ideia de negócios, né? Mas a gente sempre frisa quem que você quer atender, né? Onde que você quer chegar? Para ter esse direcionamento mesmo, até para a gente ter um viés para a gente poder atender esse cliente, né? Eu acho que no mundo dos games também não é diferente, porque a gente está falando de negócios, né? Independente de qual segmento, a gente está falando de negócios. Então, assim, eu acho que é muito importante isso que a gente está trazendo aqui hoje, que abre muito o leque, abre muito a nossa mente para quem ainda não tinha aí essa percepção desse mercado de games. Sim, e qualquer dificuldade, você que está nos acompanhando aí, não deixe de entrar em contato conosco, o chat está aí à sua disposição, a equipe está para te atender, para tirar suas dúvidas e também através da nossa central de atendimento, que é 0800 570 0800. Conte com a gente aí nessa jornada. E, João, gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente. Acho que você trouxe aí muitos momentos, né, de reflexão, esses dados que são excelentes aí, vão colaborar com o tema, para quem quer se aprofundar no assunto. Gostaria de deixar algum recado final? Não, eu que agradeço a participação. É sempre uma alegria muito grande poder trabalhar, falar e viver games. É uma escolha desde muito cedo, né? Sempre foi uma grande paixão minha. Um dos pontos que eu acho mais importantes, assim, conversar com a pessoa que hoje quer de alguma forma entrar para o mercado, está perdida, não sabe como, realmente busque por essas ações que existem em todo o país. Existem ações específicas estaduais, existem algumas ações que são nacionais, mas existem ações e busquem conhecer, participar desse
desse grupo de desenvolvimento que sempre existe, desse ecossistema que existe, porque ele é um mercado muito engajado, é um mercado muito próximo, muito amigo, então assim, as pessoas tendem a se ajudar muito. E eu acredito que sim, sem sombra de dúvidas, esse é o primeiro passo. Participe de eventos, busque entender quais são essas ações e se inscreva, participe de verdade, porque é necessário. Foi um prazer tê-lo conosco, João. Muito obrigado. E a seguir, nós vamos falar sobre uma iniciativa bem bacana do Sebrae para você que já atua ou quer atuar nesse segmento de games. Continue aqui conosco. Até já. Bom, e para iniciar esse segundo bloco, você sabia que o Sebrae vem atuando fortemente com quem empreende ou quer empreender neste mundo de produtores de games? Pois é. A Marta está aqui para falar dessa iniciativa. Ela comanda o CRI Games, que é um programa cheio de oportunidades para você que está pensando em atuar neste mercado. Marta, conta para a gente, então, como que o Sebrae pode apoiar quem está iniciando nessa jornada. Legal. Bom, o CRI Games ele é um guarda-chuva de soluções para quem está empreendendo já, para empresas estruturadas em games e para quem também está iniciando ou pensando em atuar nessa área. Então, dentro do CRI Games, a gente tem ações de capacitação. A gente falou aqui, né, da importância de você ter uma capacitação para gestão, para negócio, né, que esse público realmente pode se beneficiar muito desse apoio. Então, a gente trouxe tudo isso para essas capacitações que a gente desenhou para o CRI Games. A gente também tem ações de disseminação de conhecimento. E a gente tem também ações de acesso ao mercado. Então, a participação das empresas em eventos do setor, que é algo super importante, super estratégico, para que eles possam se conectar, né, com o seu público final, com investidores, enfim, diversos públicos. Gosto de lembrar também que o CRI Games ele é um dos eixos de atuação do CRI. O CRI ele é o Polo de Referência Nacional em Economia Criativa. O Sebrae tem esse projeto, o Sebrae Nacional, né, dos polos de referência. Então, ele escolhe alguns estados para liderarem as ações de um setor no qual eles sejam ali referência. Então, São Paulo hoje lidera o polo de referência, que é o CRI, para justamente disseminar conhecimento, para gerar novas soluções, rodar pilotos, para ajudar aí a fortalecer mesmo a atuação dentro da economia criativa e ajudar as empresas a se profissionalizarem, a crescerem e se fortalecerem. Com certeza o pessoal que está nos assistindo já está ali interessado, querendo saber como que eu faço para participar, como que eu faço para me inscrever. Eu sei que existem alguns estágios para pessoas poderem participar. Por exemplo, eu não tenho CNPJ. Como que eu faço para participar? Eu posso? Pode. A gente tem, como eu falei, a gente teve essa preocupação, né, de atuar para todos os níveis, para empresas, empreendedores, pessoas que estão em níveis diferentes da jornada. Então, para quem está no nível 1, que a gente chama de sensibilização, aquela pessoa que está empreendendo, começando, né, está desenvolvendo seu jogo, acabou de sair da faculdade com um jogo e quer entender como atuar nesse setor, a gente tem os produtos de sensibilização, que são workshops e game jams. Então, os workshops, eles são produtos em que a pessoa vai conversar, vai, enfim, participar ali de um treinamento com um especialista sobre o mercado de games, oportunidades do mercado, como se formalizar, enfim. Temas realmente de sensibilização para negócio. As Game Jams são um formato super popular dentro do mundo de games, que são jornadas imersivas, em que ali 2 dias, mais ou menos, tem um período em que os desenvolvedores desenvolvem, naquele período, jogos dentro de uma temática. Também é um evento super importante para que você estruture novos estúdios, crie parcerias para negócio. Então, ele é uma ação muito importante para a sensibilização mesmo, né? Para começar a trabalhar estruturando um ecossistema ou contribuindo para a expansão daquele ecossistema. Para quem está no nível 2, aí a gente olha para a empresa formalizada, de fato, né? Para quem tem ali um CNPJ, para quem utiliza um dos KNAIs que são mais populares dentro da área de games. Hoje a gente não tem um KNAI exclusivo para games, tem alguns que são mais usados. Então, a gente olha para essa empresa formalizada. O nível 2, aí a gente está falando de desenvolvimento e aí a gente tem um programa de aceleração. Esse programa tem uma duração estimada de 6 meses, com mentorias individuais e com treinamentos coletivos. Então, nos treinamentos, a gente faz alinhamento de conhecimento, traz várias informações importantes para quem atua ali na empresa. E a gente sempre tem um diagnóstico no começo da jornada e as mentorias servem para fazer aquele acompanhamento individualizado, customizado com a empresa, trabalhando nos pontos que ela possa ter de maior fragilidade, seja desenvolvimento de produto, validação, né, teste daquele produto. Pode ser acesso ao mercado, marketing, alguma questão
gestão contábil, enfim. Aí a gente tem um apoio mais direcionado nas mentorias. Por fim, para quem está no nível 3, para quem está já num nível um pouco mais avançado de crescimento da empresa, aí a gente tem assessoria customizada. Então, a ideia é que a gente possa apoiar pontualmente aquela empresa, seja no momento que ela está assinando um contrato, está com alguma questão de documentação, enfim, que a gente possa dar um apoio para questões pontuais. Então, assim, para você que quer ingressar nessa área de desenvolvedor de jogos, você viu que, independente do estágio que você está, do mais básico, do início, ao mais avançado, tem espaço para você participar desse programa do Sebrae. E aí, explica uma coisa pra gente, Marta. O CRI, você disse aí que é um polo criativo, que é a nível nacional, mas para esse programa especificamente, tenho que ser de São Paulo, posso participar sendo de outro estado? Como que funciona? Todas as nossas ações online, elas são abertas para todo o país. As nossas trilhas de aceleração, elas são específicas para o estado de São Paulo. Mas os workshops, as game jams que são presenciais, a gente vai levar para outros estados também. As mentorias pontuais a gente também faz online para qualquer lugar do país. E a gente tem também um produto que é super importante, como polo de referência, né, que tem essa vocação aí de disseminar conhecimento, de desenvolver produtos, que a gente também vai ter uma série de e-books que vão ser lançados nos próximos 2 anos, olhando para as necessidades do mercado de games, né, para os temas que estão aí muito em relevância. A gente tem o caso do Marco Legal de Games, que saiu faz pouco tempo, então que ainda gera dúvida, o que ele está trazendo de novidade. Então, a ideia é que a gente também traga informações por meio dos e-books e de produtos. Então, a gente vai desenvolver produtos que vão poder também ser executados para outros estados, justamente com essa nossa vocação como polo de levar soluções, conhecimento para todo o sistema Sebrae e para todo o país. Bom, e a gente vê que existem algumas oportunidades, como feiras, eventos, em que é possível se conectar com um especialista, fazer negócios, né? Todas conectar aí com esse ecossistema, divulgar a marca, um produto. Um exemplo disso é a Gamescom Latam, que é o maior evento de games aí da América Latina, isso mesmo. E conta pra gente, Marta, existe algum incentivo do Sebrae para ajudar o empreendedor a embarcar nessas missões? Então, existe, né? A gente, nesse trabalho, a gente tem feito aí há 2 anos, a gente já tem um trabalho de aproximação com o ecossistema. A gente conversou com muitos empreendedores, especialistas, e foi entendendo a importância do acesso a eventos do setor. Nesses eventos, eles se conectam com possíveis clientes, eles fazem networking, parcerias de time, de equipe, e também tem uma grande oportunidade aí de se conectar com investidores e com as publicadoras, né? Que são as empresas que apoiam muito nesse processo de distribuição do jogo, para que o jogo ganhe mais mercado, possa ser mais visto, mais jogado, né? Então, a Gamescom Latam hoje ela é um evento muito importante no Brasil. O maior evento do mundo é a Gamescom, que acontece na Alemanha. E ele veio já no ano passado, se uniu ao Big Festival, que era um evento que existia no Brasil há mais de 10 anos. E aí, a gente ganhou essa versão, que é a Gamescom Latam. No ano passado, a gente teve uma atuação lá super legal. A gente teve um stand junto com o Sebrae Nacional, em que a gente levou jogos de todo o país para estarem ali em exposição, para o pessoal jogar e conhecer. E a gente conseguiu levar também 50 empresas para a área B2B do evento. Então, essa área é muito legal porque você consegue agendar as reuniões antes do evento, você consegue criar um perfil da sua empresa, consegue visualizar outras empresas, seja aí empresas da iniciativa privada, empresas públicas, entidades públicas, enfim, mas que possam ser potenciais compradoras do seu jogo ou de serviços que você ofereça, né, além do desenvolvimento do jogo. Então, é uma oportunidade muito importante para as empresas. A gente vai ter de novo a ação esse ano, né, apoiando as empresas. E para além da Gamescom Latam, né, a gente tem previsto esse ano preparar as empresas também para outros eventos do setor. A gente tem no segundo semestre a BGS aqui em São Paulo. A gente tem a Feira do Empreendedor de São Paulo também, aqui do Sebrae, que já tem se tornado também um outro momento, uma outra oportunidade para as empresas estarem, né, para dialogar com nossos negócios tradicionais, podendo aí oferecer serviços, ter outras oportunidades mesmo de conexão para negócio. Então, essa é uma frente que a gente está muito antenado e eu recomendaria, assim, quem quer participar, quem está estruturado já para esse momento de conexão para negócio, com um jogo maduro, né, desenvolvido, etc., procure nossos canais, porque com certeza vão ter oportunidades ali sob medida para a pessoa. Nossa, a Marta aqui abrindo um leque de informações a respeito desse mercado, né, Fabiane? Muito, estou aprendendo bastante também. Mas não acabou não. Você que nos assiste, continue aí, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre as tendências de mercado para esse segmento de games. Até já.
Estamos de volta com o nosso videocast, que traz aí o universo dos games. E para incrementar esse terceiro bloco, estamos aqui com o Marcelo. Marcelo é o CEO da Playbur. Olá, Marcelo, boa noite. Olá, Fabiane, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Sou Marcelo Freitas, sou CEO da Playbur. Sou um homem branco de 1,84 m. Tô com um cavanhaque aqui na régua, um blazer aqui cinza, blusa preta e prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E hoje, não tem como não falar da inteligência artificial. Eu queria trazer isso, então, para esse mercado. Com a popularização da IA generativa, como que vocês veem o processo de desenvolvimento dos jogos? Será que ela vem para reduzir custos? Ela vem para criar novos desafios? Pode falar um pouco para a gente? Bom, eu acredito que um pouco dos dois. Vem para reduzir custos e vai propor novos desafios, porque vai mudar muito no fluxo de trabalho, né, da indústria de games. Quando fala de reduzir custos, eu acredito que é num aprimoramento da produtividade, né, assim como outras ferramentas que já surgiram anteriormente. Eu acredito que a inteligência artificial ela vem para contribuir nesse aumento de produtividade, e existe uma certa polêmica, né, quando a gente fala sobre inteligência artificial, e eu acredito que não é só na indústria de games, né, todos que estejam em qualquer indústria aí trabalhando, né, estão de olho nisso, né, em como que vai influenciar a inteligência artificial. E eu acredito que ela vem para agregar, né, nesse fluxo de trabalho, otimizar algumas ações que às vezes a gente faz repetitivas, né, e vão integrar de uma forma que vai tornar o trabalho, às vezes, um pouco mais simples, alguns trabalhos, né, principalmente a parte de fazer a estrutura de algo, né, seja da parte de conteúdo, da parte de programação, da parte de arte. Porém, eu ainda acredito que existirá, né, a contribuição humana para que a coisa aconteça. E, na minha perspectiva, a inteligência artificial ela tende a aumentar a barra de qualidade, né, por tornar essa produtividade, né, esse trabalho mais eficiente. Os trabalhadores, né, eles vão chegar num ponto em que esse nível de qualidade ele vai ser atingido mais rapidamente. Talvez o que a gente veja ocorrendo aí na indústria seja um nivelamento para cima, né? Porque a gente pensa em trabalhadores, né? Às vezes estágio, júnior, nível intermediário, sênior. Talvez a gente veja essa cadeia de valor, né? Esses profissionais, esses níveis de maturidade, de experiência, subindo um pouco, né, a barra. Então vai se esperar mais do júnior, vai se esperar mais dos intermediários, vai se esperar mais dos seniors, e vão trabalhar em conjunto com a inteligência artificial para que tudo ocorra, e aí, né, essa integração vai mudar o fluxo de trabalho, e aí que vem nesses desafios, né, de como que a gente integra essa tecnologia no nosso fluxo de trabalho, como que a gente adapta o que a gente faz hoje para essa nova realidade. Já é uma realidade. A inteligência artificial já chegou num nível que já chamou a atenção, né? Já está completamente difundido, está todo mundo utilizando. Então, entender como que a gente vai fazer essa integração na nossa empresa para fazer tudo continuar funcionando cada vez melhor. Bacana. E Marcelo, a tecnologia ela está presente em todas as etapas da nossa vida, né? Isso é ponto. E a gente não pode deixar de trazer para o debate, claro, a questão da responsabilidade social, não só como sociedade, mas também como empresa. Você acredita que existe um equilíbrio entre a sustentabilidade e a inovação? Legal. Esse é um assunto que ele abrange muita coisa, né? Inovação, sustentabilidade são duas palavras assim que pegam um guarda-chuva imenso aí. E falando um pouquinho primeiro de inovação, né? É algo que é inerente da indústria de jogos, né? Até nas nossas capacitações a gente fala muito sobre a importância da inovação, porque a gente está trabalhando com jogos, é uma indústria criativa, e o que a gente não quer é que você trabalhe num projeto que seja mais do mesmo. Você tem a sua própria perspectiva, sua personalidade, suas experiências, seu histórico. Então toda pessoa é única, né? E toda pessoa ela pode trazer algo de novo para aquilo que está sendo criado. E não é somente uma pessoa, né? Normalmente é um grupo de pessoas que está trabalhando ali em torno de um jogo, e essas pessoas elas podem trazer sempre algo de novo para aquilo que está sendo criado. Então a gente
claro, vai se basear, vai se fundamentar, vai pegar referências naquilo que está dando certo e também naquilo que está dando errado, né, no mercado, lições aprendidas. Contudo, né, a gente vai tentar se posicionar de alguma forma que tenha originalidade, que a gente traga algo de novo para a mesa, que a gente se destaque entre os nossos concorrentes diretos e indiretos ali dentro do nicho que a gente está atuando e trazendo um pouco da perspectiva da sustentabilidade, né? Aí a gente pode falar de sustentabilidade ambiental, social, financeira, tem várias vertentes que a gente pode falar de sustentabilidade. Então, dentro de social, né, eu acredito que os jogos, né, como uma ferramenta cultural, uma ferramenta que transmite informações, que as pessoas têm experiências interativas através dos jogos, eu acredito que a representatividade, né, nesses jogos, inclusive trazendo a questão da inovação novamente, né, as pessoas que estão ali, elas têm as suas características, né, elas têm as suas vivências, elas vêm de ambientes diferentes, e elas trazerem essa representatividade para os jogos é algo muito importante e é algo que a gente vê cada vez mais acontecendo na indústria, né? Antes, na década de 80, 90, né, dali para cá tem bastante chão, né, e a gente via muito, por exemplo, a representatividade da maioria dos personagens nos jogos sendo personagens com características europeias, ou às vezes americanas, homens brancos. Hoje não. Hoje a indústria ela já tem essa representatividade muito grande. A gente vê muitos projetos, inclusive aqui no Brasil, que trazem essa representatividade e não somente em questão de diversidade e inclusão, como também de ambientação, de cultura local, né? A gente vê jogo hoje no sertão brasileiro, a gente vê jogo na Amazônia, a gente vê jogo com uma imagem de periferia, né? Então a gente se reconhece ali, né, nos ambientes que a gente convive no Brasil, já dentro dos jogos. Então a galera tem que olhar muito para os jogos aqui que estão acontecendo no Brasil, porque tem muito jogo brasileiro que passa a cultura nossa, que nos representa de fato e que tem um nível de qualidade que é um nível de qualidade global. Aqui no Brasil, inclusive, né, eu acredito que a gente tem essa maturidade técnica a nível global. Não é à toa que o mundo inteiro está olhando para cá e tentando buscar os nossos profissionais e levar lá para fora, e é isso que a gente está tentando trabalhar, inclusive aqui no Cria Games, para a gente fazer com que essas pessoas fiquem por aqui, cara, porque aqui vale a pena, né, ser um desenvolvedor de jogos no Brasil hoje, porque vão existir cada vez mais políticas públicas, até a gente vai falar um pouco mais sobre isso a seguir, e o que a gente quer cara, aqui no Brasil, fica por aqui, que vai acontecer muita coisa boa em breve. E falando inclusive de sustentabilidade, continuando aqui em sustentabilidade financeira, né, políticas públicas, fomento direto, fomento indireto, muita coisa está acontecendo aqui que vai inclusive contribuir para a sustentabilidade financeira desses negócios que estão surgindo por surgir ou já surgiram e precisam de alavancar aí. É interessante esse ponto, né, que o Marcelo traz, da questão de você explorar jogos, né, como identidade brasileira ou algo muito específico, porque isso também é uma oportunidade de mercado, né? Como a gente falou, você compete com jogos do mundo inteiro, mas se o seu jogo trouxer, se ele for ambientado no sertão do Nordeste ou numa periferia de São Paulo, enfim, algo que só a gente tem. Eu vi um jogo incrível ano passado na Gamescom, que tinha trilha sonora de funk, né, acontecia todo na periferia do Rio. Então, é algo que só alguém do Brasil pode construir com a nossa cara, com o nosso jeito, né? Então, isso também é uma maneira de você se diferenciar. Porque talvez jogos com essa identidade não sejam tão frequentes, né? Então, aqui também é outra oportunidade, né? Trabalhar mais o que é a nossa identidade, a nossa cara, né? A gente sabe que existe uma lei que foi criada em 2024 para a indústria de jogos eletrônicos. Então, ela veio para estabelecer alguns princípios, diretrizes desse segmento, além de fomentar aí o empreendedorismo inovador e colaborar, de uma forma geral, para o desenvolvimento econômico, cultural, social. É o Marco Legal de Games. É isso, eu queria que vocês falassem um pouco para a gente de que forma que essa lei apoia o empreendedor. Bom, essa lei, inclusive, eu acredito que ela surpreendeu, né, quem estava no mercado. A forma como ela surgiu foi inesperada, né, e teve todo um trabalho conjunto de instituições, de pessoas da indústria de games, que foi um trabalho lindo de se ver essa união, né, inclusive representando a gente lá na Câmara, né, e abordando sobre qual que é a importância da indústria de games, né, porque esse marco legal ele foi criado em cima de algo que ainda não era voltado para a indústria. E
pela essa movimentação que teve do mercado, né, profissionais de todas as áreas, associações, a gente conseguiu reverter esse marco legal para que se tornasse algo de fato impactante e positivo para a indústria de games. E depois que esse marco legal ele foi realmente implantado, as perspectivas são as melhores. Esse marco legal ele traz a indústria de games para a visão do setor público como realmente um mercado. É um marco regulatório dos games. Então, agora os games eles existem, né, a nível público e eles não estão dentro do guarda-chuva do audiovisual somente. Eles reconhecem que os games, além de audiovisual, claro, são uma mídia interativa, né, é uma mídia diferente, que deve ser tratada de forma diferente. A gente ainda está dentro do quadro tributário do software, mas a tendência é que os games eles sejam reconhecidos em todos os âmbitos como, né, eles devem ser reconhecidos de acordo com as suas particularidades. E esse marco legal, ele determina, por exemplo, profissões, né, que são presentes na indústria de jogos, como artistas de jogo, artistas de áudio, programadores de jogos, designers de jogos, enfim, são designers de narrativa, né, que são funções que estão dentro do ambiente de empreendedorismo de jogos que às vezes não estão dentro do ambiente de empreendedorismo em outros setores. Até a gente faz muito essa conexão entre games e startups, muito por conta da questão da inovação. Agora a gente identifica realmente o que está presente ali dentro do mercado de games. E o marco legal proporciona muito fomento para esse mercado, então determina que vão haver frentes de fomento para esse mercado, capacitações que vão ocorrer, e ele determina uma certa segurança para quem está no mercado. Negócios que vão surgir, às vezes você é um MEI, né? Às vezes você é uma microempresa, e você sabe como que eu faço para formalizar, né? E ainda a gente não sabe direito, né? Fica sempre aquela dúvida, inclusive nas capacitações que a gente trabalha, a gente tenta direcionar o pessoal, olha, ainda não tem, mas, né, olha por esse lado daqui. E às vezes o MEI também, como que a gente faz um MEI para jogos, sabe? Como que eu sou reconhecido como desenvolvedor de jogos se eu sou um MEI? Então, a tendência é que essas coisas sejam trabalhadas, né? E a perspectiva é a mais positiva possível, né? De fazer com que a cultura, a inovação, a tecnologia relacionada a jogos, toda ela seja englobada dentro de linhas de fomento que sejam específicas para o mercado e que a gente, inclusive, consiga entender quem está trabalhando dentro do mercado de jogos. Porque hoje não se sabe, a gente precisa de fazer mapeamentos, né, que a gente vai descobrir aonde estão essas pessoas, o que elas estão fazendo, e agora essas pessoas vão, como se fosse colocando um holofote em cima delas, dando um microfone e, tenha seu lugar de fala aí. Uhum. O Marco traz essa questão que é bem importante pra gente aqui do Sebrae, né? Que é a determinação de um KNAI exclusivo, né? Pensado para o setor de games. Hoje a gente faz uma série de mapeamentos qualitativos, né? A gente entrevista empreendedores para entender qual é o perfil, as necessidades. Mas existe essa dificuldade de você, de fato, ter um mapeamento quantitativo. Quantas são as pessoas, as empresas que atuam no país, né? Mesmo o estudo da Abra Games, que é o estudo que a gente mais busca, eles trabalham com alguns KNAIs que são os mais populares, mas você tem KNAI ali que também é usado por quem conserta fliperama, algo desse tipo, né? Então, traz um sombreamento. Então, pra gente é importante pela questão, né, pra você ter mais clareza quantitativa, e tem também essa questão de tributação, né, da gente conseguir levar ali para uma tributação que seja mais compatível com as necessidades do público. O tema ele é muito abrangente, a gente poderia ficar aqui horas, mais horas, porque a gente teria assunto, mas nós estamos chegando ao fim do nosso videocast de hoje. Eu queria muito agradecer a Marta, ao Marcelo, ao João, que esteve mais cedo aqui conosco, compartilhando conhecimentos sobre a trajetória de vocês, sobre a história da Playboard, a Marta com todo o seu conhecimento técnico na área. E aí eu queria deixar o espaço aqui aberto para que vocês dessem aí os últimos recados. Marta. Bacana. Bom, eu que agradeço a presença, né, a participação de estar aqui, o convite, a presença do pessoal, nossos convidados aqui da Playboard também. Quero reforçar que a gente está lançando o CRI Games em parceria com a Playboard, a empresa que está ajudando a gente a executar todas essas ações que eu apresentei aqui para vocês. Convido todo mundo a acessar o nosso site. A gente tem um site que é o cri.sebraesp.com.br.
Ali você acessa a aba específica de games. Todas as nossas ações com inscrições abertas, os critérios, os detalhes vão estar sempre lá. E seguir nas nossas redes também, né? O Instagram e o Sebrae SP, LinkedIn, porque a gente também sempre divulga as oportunidades por lá. A gente vai ter uma série de ações, como eu falei, para todos os tipos de público. Então, a gente está muito animada aí para apoiar o crescimento, o desenvolvimento das empresas no país. Então, procurem, participem com a gente. Marcelo? Bom, pessoal, acho que a Marta já falou muito bem aqui, né, sobre o CRI Games, incentivar também a participar, uma ação assim sem precedentes, algo que com certeza vai contribuir de uma maneira única, tanto para o ecossistema aqui no estado de São Paulo, quanto também para outros ecossistemas ao redor do Brasil, né, visto que aqui é o polo de referência da economia criativa, e da Playboy. Esperem que a gente vai dar o nosso melhor para fazer isso acontecer também. E deixar aí o canal aberto também para vocês entrarem em contato com a gente, playboy.com.br, dar uma olhada lá no que a gente faz. Estamos completamente dispostos a fazer acontecer da melhor maneira possível esse trabalho aqui na indústria de games. Obrigado, Fabiane, obrigado, Edmilson, obrigado a toda a equipe aí do Sebrae São Paulo. Prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. Então, agradecimentos aí aos nossos convidados, a Marta, meu parceiro Edmilson, a você que está nos acompanhando aí do outro lado. Não deixe de buscar apoio, buscar ajuda, o Sebrae está à disposição. Tudo que foi falado aqui, de alguma forma, tem ajudado vocês nesse início. E eu vou deixar também os nossos canais aí de atendimento. Nós temos uma central de atendimento que ela funciona 24 horas todos os dias. Então, para entrar em contato, é só ligar no 0800 570 0800. Também siga o Sebrae nas redes sociais, @SebraeSP. E para você ficar por dentro aí de todas as soluções, acesse a nossa agenda de soluções. É agenda.sebraesp.com.br. Lá você encontra oficinas, encontra e-books, artigos, tem acesso às consultorias, tem acesso aos nossos endereços das unidades regionais. Então, fique por dentro, fique ligado e aproveite aí todos os conteúdos. Até a próxima!